Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História, é isso mesmo, lembrando que vocês estão no terceiro ano, não é isso? Aí nós iremos terminar o ensino médio normal, aí depois iremos fazer o quê? A prova do Enem, a tão esperada. Relaxem, calma, fique tranquilo, não é um bicho-papão, tá certo? Mantenha-se o controle emocional, porque tenho certeza que você irá passar de primeira. Claro, tem que fazer o dever de casa, estudar, porque aula dada é aula estudada. Nesse caso, depois que você chegar em casa, vão pegar o material e vão rever, vão estudar no que é tarde, né, Lê? Então, assim, quanto mais vocês estudarem, melhores conhecimentos vocês vão obter. E aí, é só correr pro abraço. E curtir a aprovação no Enem, tá certo? Continua então aqui no nosso esquema. Abra o caderno. Já abriram? Ok. Coloque a data na parte superior direita e depois irão colocar o título da nossa aula. Tá certo assim? Então, joga na tela, vamos para a nossa aula 14.1. Ei, já estamos se aproximando, sabe de quê? Estamos se aproximando, eu estou atrás da minha caneta. Cadê? Eu estou atrás da minha caneta que não aparece aqui. Vamos ver. Ah, tá aqui embaixo. Caneta vermelha. Bom, difusão do totalitarismo. Na aula de ontem, eu estive falando sobre o surgimento do totalitarismo, parte 1. Lembram? Hoje, na aula 14.1, nós iremos falar sobre o totalitarismo na Espanha, a ditadura de Franco. Lembram? Que ontem também foi mencionada, foi pouca coisa. Também irei falar sobre o totalitarismo lá em Portugal, a ditadura de Salazar. Esses dois grandes líderes irão implantar ali esse sistema autoritário. Beleza? E no Brasil? No Brasil nós temos aí os integralistas e o famoso, a criação do Estado Novo por Getúlio Vargas. Tá bom? A destruição da cidade de Guernica, que nada mais foi do que um ensaio para a guerra. Ou seja, um ensaio militar nazista. Os alemães vão acabar treinando o seu arsenal ali em Guernica. Se não me falha a memória, foi em 1936. Aí, em 1939, começa a Guerra Mundial. Fechou? Aluno, para a aula de hoje, tu tem que ter como habilidade avaliar os conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais. Isso ao longo da nossa história. Assim como também você deverá se posicionar diante das questões do presente e a partir das interpretações críticas do passado. Claro, o que leva a uma interpretação do presente, do passado, são conhecimentos, né? Não adianta você querer questionar o passado com o olhar do presente. Nunca vai dar certo. Você tem que questionar o passado com o olhar do passado. Você questiona o presente com o olhar do presente, porque senão você acaba sendo, vamos falar assim, como um disco rígido, corrompido, né? Quando arranha, você acaba sendo atingido pelas essas interferências contemporâneas. Tá certo? Bom, aí eu começo então com a ditadura de Franco na Espanha. Vamos entender melhor como é que foi? Pois é, doutrinas totalitárias, inspirações nazifascistas vão acabar surgindo em diversas partes do mundo. Olha aí. Então eu tenho, por exemplo, temos a Alemanha, nós temos a Itália, nós temos Portugal, nós temos a Espanha, inclusive temos quem? O Brasil, sabia? E ontem na minha fala, eu deixei claro para vocês que em pesquisa recente, em leitura recente que eu fiz, o Getúlio Vargas, ele teria se aproximado do nazismo, mas colocou em prática uma espécie de fascismo. Tanto é que teve um professor, doutor lá de Campinas,
que fez uma descoberta sobre o nazismo no Brasil, e ele traz essa questão que o Getúlio Vargas, ele era um fascista, e procurou, de toda forma, colocar em prática, mas não deu certo, né, lá na frente. Foi o caso da Espanha, de Portugal e também do Brasil. Aqui eu já estou citando, tudo bem? Vamos lá. Na Espanha, por exemplo, o general Francisco Franco, que nasceu em 1892 e morreu em 75, ele vai ser apoiado por grupos representantes das mais tradicionais instituições da sua cidade espanhola, que eram o latifúndio, a Igreja Católica e o próprio Exército. Ele procurou reunir essas forças para lutar contra a República Espanhola, instalada desde 1934. A República Espanhola, tá? O que era a monarquia, depois se torna a República, etc. Então, aí você observa. Em consequência, uma sangrenta guerra civil vai acabar explodindo em 36, com o país sendo dividido em dois grupos antagônicos. De um lado, eu tenho os republicanos liberais e socialistas, e de um outro lado, eu tenho os monarquistas. Esses monarquistas fascistas e tradicionalistas. De outro, liderado por Franco. Totalmente liderado por Franco. Então, esses dois grupos, os republicanos e os monarquistas, têm lá os seus objetivos. Republicano, liberais e socialistas, e do outro lado os monarquistas, fascista e tradicionalista. Então, acaba que estava dividido. Vamos ver aonde isso vai chegar. Esse que vocês estão vendo aqui embaixo é o Franco, em revista A Tropa. A tropa está passando por ele nesse momento, um desfile do poder militar. O conflito terminou em 36. A vitória das tropas de Franco, chamado de franquistas, haviam recebido apoio militar dos governos, olha aí, de Benito Mussolini e de Adolfo Hitler. É isso mesmo que você ouviu, aluno? É isso mesmo o que vocês estão passando agora. Então, vejamos. Se você fala que o governo de Franco teve o apoio de Mussolini e de Hitler, é porque Mussolini, fascista, Hitler, nazista. E o governo franquista também vai ser fascista. Mas isso era uma tendência naquela época. Parece que estava se tornando moda as nações se tornarem ou fascista ou nazista. Inclusive, o Brasil vai ensaiar uma aproximação com Adolfo Hitler, com o nazismo, mas acabou adotando no fascismo. Bom, se vocês... Vem para mim aqui. Quando eu falo isso, pode jogar aqui em mim. Quando eu falo isso, eu até oriento você, aluno, já que nós estamos falando sobre nazismo e fascismo, e vez outra eu estou citando o Brasil, eu aconselho você a assistir um documentário que foi feito por esse professor de História, que é doutor em História. Ele é professor de ensino médio também, e falando sobre o nazismo e o fascismo em sala de aula, uma aluna levantou a mão e falou assim: professor, lá no sítio do meu pai tem esse símbolo aí, o símbolo da suástica. Ele não acreditou. Isso lá em São Paulo, interior de São Paulo. O professor então perguntou onde ela morava, e um final de semana ele foi lá, na casa da menina, o sítio. E aí o pai dela falou: eu comprei esse sítio há alguns anos atrás e tal. E ele tinha uma casa abandonada, ele colocou os porcos ali dentro, fez um chiqueiro. E os porcos pisando por ali, acabou pisando numa área de tijolo, que estava ali o baldrame, e esse tijolo sai. Quando o tijolo sai,
aparece o símbolo da suástica no tijolo. Nossa! Aí o professor começou a pesquisar e foi verificar a quem pertenceu aquela fazenda. Aí buscou, nossa! Aí fez a descoberta. Aluno, assistem o documentário Menino 23. Pode jogar na internet aí, vai no YouTube, tá lá. Menino 23. Não vou dar spoiler do filme, não. Do documentário. Mas ele é chocante. Muito interessante. Então vai aparecer a questão do fascismo de Getúlio Vargas, de todo o enredo que levou os nazistas a determinar um local aqui no Brasil. Tá bom? Menino 23 é o documentário. Assistem lá. Continua na tela. Vamos lá. Nisso, senhores, Franco, ele vai impor uma ditadura sustentada por uma organização política denominada Falange. Essa já existia desde 1933. Tá? Já buscou aí, aluno? Tá? Só busca para a gente ver. Passaram a exercer controle autoritário sobre diversos setores da vida social, como educação, sindicalismo, meio de comunicação e órgão de segurança. Viu aí? Ele vai impor uma ditadura que vai ser sustentada por uma organização política. Que essa organização, esse braço dessa organização é chamada de Falange. Isso você vê muito quando tem propostas de grupos, subgrupos, na verdade são falanges. Então, esse grupo ele passou então a exercer controle autoritário sobre diversos setores da vida social. Como a educação, o sindicato, o meio de comunicação e também os órgãos de segurança. Olha só, estavam aí inseridos. Esse regime totalitário, apesar das mudanças que ocorreram ao longo dos anos, seria mantido até a morte de Franco. É isso que vocês ouviram. Quando então a monarquia parlamentarista na Espanha foi restaurada. Claro, com eleições democráticas, disputada aí, inclusive por diversos partidos políticos. Tá bom? Então, o fascismo, o totalitarismo, franquismo, ou dos franquistas, ou de Franco, irá até o momento da sua morte. Pronto. Aí depois voltaria o quê? A monarquia parlamentarista espanhola. Muito simples. Certinho? Ok. Vamos lá. Ditadura de Salazar em Portugal. Saí da Espanha, agora fui para Portugal. O que Portugal vai dizer para nós? Vejam. Eu tinha o principal líder, Antônio de Oliveira Salazar. Ele assume em 32, ocupa esse cargo de presidente do Conselho de Ministros, que, na verdade, era um cargo equivalente ao primeiro-ministro. Esse aqui é o fera, Antônio de Oliveira Salazar. Vejam, ele vai acabar concentrando todos os poderes em suas mãos. Vai conduzir uma vida política do país como chefe de governo até o ano de 1968, quando se afastou por problema de saúde. E aí, Portugal, na verdade, passa por essa crise interna. Mas levou muito tempo. Continuou a questão do salazarismo em Portugal. Observe que os anos são quase os mesmos. É a década. Em 1929, nós tivemos a crise da Bolsa de Nova York, a queda da Bolsa. Tivemos a queda da Bolsa de Nova York em 29. 3 anos depois, o salazarismo estava instalado. Ou seja, foi um argumento a mais. Um argumento a mais para a criação, para a projeção desses regimes autoritários, fascismo e nazismo.
Claro que Portugal pega carona, Espanha pega carona, aí eu tenho Itália, eu tenho Alemanha, inclusive o Brasil. Essa ideia de enaltecer os seus líderes políticos. Então, na década de 30, isso vai avançar. Só que em Portugal, irá passar o quê? Quase 4 décadas. É muito tempo. Vejamos. Nisso, a ditadura implantada por Antônio Salazar teve como base jurídica a Constituição de 1933. Ele assume em 1932, com a qual teve início o período da história portuguesa, conhecido como Estado Novo. Professor, em Portugal também teve Estado Novo? Pois é o que nos mostra a aula de hoje. O ditador, Antônio Salazar, acabou com as atividades dos diversos partidos políticos portugueses, instituindo aí um partido único. O nome desse partido? União Nacional. Fechou? Aí sim, meu garoto. Aí vocês começam a perceber a funcionabilidade desses regimes. Para que ele veio? Qual é a intenção? Qual é o objetivo? Se em Portugal está tomando esse rumo, lá na França também tomou, lá na Espanha também, com o Franco, tomou outro rumo. Na Alemanha, pior ainda. Na Itália, pior ainda. Brasil, aí vai indo. O famoso Estado Novo no Brasil foi de 1937 até 1945. Lembram? Pois é. Professor, será que o Getúlio Vargas ele não viu isso na Europa e copiou? Colocou em prática? Tanto é que a Constituição nossa era baseada igual naquela da Polônia, que trazia esse tipo de comportamento do chefe do Estado, né, o famoso Estado Novo. E vai até 45. A democratização política de Portugal desenvolveu-se somente com a Revolução de Abril de 74. Vejam, lá o Salazar vai até 1968. 6 anos depois, nós temos a Revolução de Abril, ocorrida 4 anos após a morte de Salazar. E vocês viram que lá atrás, quando eu falava sobre a Espanha, o regime totalitário iria até a morte de Franco. Enquanto ele estivesse vivo, não permitia o surgimento de outro regime. Então, esperou-se o mesmo morrer. O mesmo aconteceu em Portugal, com Antônio Salazar. Perceberam aí? Claro que nesse caso, eu tenho um tanque de guerra, que é o maior símbolo de um conflito, de uma guerra, e os jovens, a população, a sociedade, estão ali fazendo a Revolução de Abril de 74. Tá certo? E aí, com a morte de Salazar, acaba o regime totalitário em Portugal. Essa revolução, chamada Revolução de Abril, também ficou conhecida como Revolução dos Cravos. Revolução dos Cravos. Tá certo? Já vamos partir para o Brasil. Então, eu acabei falando sobre o salazarismo e o franquismo. Tudo isso nós estamos abordando a questão do governo totalitário, que nós já vimos, inclusive, na aula de ontem, quando eu falei sobre o fascismo italiano, e eu creio que a próxima aula é sobre o nazismo da Alemanha. Ainda vai ter um outro capítulo dessa história aí. Vejam, aí chegamos no Brasil. Nós temos o integralismo e o Estado Novo. Prestem bem atenção. Os integrantes do integralismo, eles passaram a apoiar Getúlio Vargas. Porém, com o passar do tempo, o principal líder foi o Plínio Salgado. Com o passar do tempo, eles vão tentar dar um golpe no governo e logo o governo o coloca na marginalidade. Vai ser perseguido. Eu tenho os integralistas e os aliancistas. O que eram os aliancistas? Era a Ação Nacional
Libertadora, a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Eu tenho os integralistas. Eu tenho os integralistas e tenho os aliancistas. Os aliancistas são aqui, ó. Integralistas. A Aliança Nacional Libertadora eram os aliancistas. E o integralismo era um outro componente. Por essa imagem que vocês estão vendo, parece que vocês estão vendo os nazistas. Olha só o símbolo do E grego na manga das camisas. Olha aí. O lado esquerdo. Até o padre foi no meio. Né? E aqui o principal símbolo deles, ó. Vocês vão entender lá na frente. Vejam, no Brasil, a ideologia nazifascista foi assimilada pela Ação Integralista Brasileira, fundada por Plínio Salgado em 1932. Pronto, o mesmo período do Salazar em Portugal e do Franco na Espanha. Perceberam? Por isso que a ideia do Estado Novo, ela vem também de Portugal. Olha aí. Observe aqui. Com o apoio dos integralistas, Getúlio Vargas implantaria a ditadura do Estado Novo em 37. Parece que estamos falando a mesma coisa. Olha aí. 37. Estado Novo. Viu aqui? Isso é em Portugal. E, inclusive, a ideia do Partido Único, que era a União Nacional. E aí, claro, da mesma forma que acontece em Portugal, Espanha, vai acontecer no Brasil. Esses são os integrantes. E aí, possivelmente, eu posso estar enganado. Possivelmente, Getúlio Vargas, que tinha uma ligeira queda, tinha uma simpatia com o regime que estava acontecendo, provavelmente ele vai colocar em prática esse mesmo conceito europeu. Vai tomar posição. Professor, o que tu acha? Será que pelo momento ele se empolgou? Se deixou levar? Provavelmente. Mas o mundo estava passando por isso. Getúlio Vargas, ele chega no poder em 1930. Seria até 1934 o governo legal, né? Que aqui é o governo provisório. De 34 a 38 seria o governo constitucional. Ele iria acabar. Só que em 37, ele fala que forças ocultas queriam tomar o poder, aí é quando ele decreta o Estado Novo. E de 37 até 1945. Ou seja, a Europa estava passando por essa crise autoritária. E ele aproveitou a carona e emplacou. Deu certo? Deu. Tanto é que ele vai ser um governo autoritário. Aquele menino bonzinho, lá de 30, as transformações que ele fez, nossa. Olha, sem contar que em 37, 39, 40, 41, começam a surgir as principais indústrias brasileiras. A usina de Volta Redonda, a de Álcalis do Brasil, o SES, o SEX, o SENAC, é desse período que vão surgir. E ele vai alavancar a questão industrial brasileira, tá certo? Esse fera aqui é o principal líder dos integralistas. Os aliancistas, a Aliança Nacional Libertadora, era oposição a Getúlio. Os integralistas, eles eram situação, ou seja, a favor de Getúlio. Ei, aluno, daqui a pouco os dois serão oposição.
Os dois. Porque Plínio Salgado vai tentar dar um golpe e tomar o poder. Ele se ferra. E aí entra na marginalidade. O integralismo foi um movimento partidário, com um posicionamento político de extrema direita. Olha aí, com inspiração fascista, que surge sob a idealização de Plínio Salgado, que era o líder organizador do partido que recebe o nome de Ação Integralista Brasileira. Então eu tenho aqui a Aliança Nacional Libertadora, que é os aliancistas, e os integralistas, a Ação AIB, Ação Integralista Brasileira. E o principal, o líder. Tanto é que eles criaram um código de guerra, uma saudação Anauê. Anauê é uma saudação dentre eles. Vejam, o principal lema desses integralistas era Deus, pátria e família. É o que você vê hoje. Essa busca da origem lá atrás. Plínio Salgado, ele lança o Manifesto AIB em outubro de 32. Pronto. No mesmo período da da Espanha e de Portugal. Do franquismo e do salazarismo. E o Brasil também vai nesse boom. Ó, tem bandeiras, senhores. Olha os uniformes dos camaradas aqui. Ação Integralista Brasileira. Anauê, Deus, pátria e família. Eles andavam pelas ruas como se fossem tropas militares, com uniforme verde, gritando a saudação Anauê. Por quê? Eles queriam fazer parte do governo. E o governo achou aquilo bacana, até que o governo vai sofrer tentar um golpe. O símbolo do integralismo é a letra grega sigma. Essa daqui, ó, a letra grega sigma, acaba simbolizando a máxima do movimento que buscava a integração da sociedade brasileira. Viu aí? E de pensar que o Brasil foi isso. Então, por isso que eu falo que esse professor lá de São Paulo, eu esqueci o nome dele agora, que inclusive se deu, a tese dele é voltada para essa descoberta, e que deu até um documentário chamado Meninos 3. Ele teve razão, agora se percebe, que o Brasil era um país com modelo fascista. Tanto é que os integralistas, criados em 32, no mesmo período de Portugal e da Espanha, colocavam em prática essa mesma tendência que a Europa estava tendo. A Europa especificamente, né? Portugal, Espanha, Itália e Alemanha. Olha lá. Os cartazes que eram distribuídos tinha essa frase aí, ó. O Brasil precisa de você. Fora do integralismo, não há nacionalismo. A partir da integração da família, como menor instituição da sociedade, e tendo o Estado forte para a tomada do eixo, a sociedade se integraria ao Brasil, que fortaleceria. Tá certo? Então, aí existe toda uma dinâmica da criação desses argumentos. Você imagina, aqui atrás, a bandeira integralista balançando, né? Tremendo. E esse cartaz aí, ó, o Brasil precisa de você. É quase poderia ser assim, quase idêntico a um cartaz lá de São Paulo, quando São Paulo entra em guerra com o Brasil. Isso em 1932. São Paulo não vai reconhecer a vitória de Getúlio Vargas, e aí os paulistas travam uma guerra contra o exército brasileiro e iam perdendo. Tudo por causa do poder da presidência. E daí, com uma saudação de mãos muito parecida com a saudação nazista, demonstrava sua inspiração fascista.
Olha que legal. Observe que tudo se parece. Olha aí o símbolo na manga esquerda do uniforme, usando gravata verde, uniforme verde. Vem para mim. Enquanto isso, a Alemanha criava a saudação Heil Hitler, significa a salvação vem de Hitler, porque a Alemanha ela vai sair do mergulho profundo da crise econômica que enfrentou após a Primeira Guerra Mundial. E aí Hitler, tentando trabalhar nessa questão do nacionalismo, da valorização nacional, desse patriotismo forte, acaba criando, claro, o símbolo, a suástica. Do jeito que vocês estão vendo hoje, o integralismo, o tipo de uniforme, parece que estavam copiando o uniforme nazista. E como se criou a saudação ao Führer, ao líder, Heil Hitler, a salvação de Hitler, aqui, olha aí, Anauê, ó, essa aqui. Então, parece que existia um modelo de estados totalitários. E o Brasil acabou aplicando isso, nesses elementos do grupo integralismo. Joga lá, vamos ver mais essa imagem aí. Ó, mesmo não estando uniformizado, mas o cara aqui, ó, em respeito ao movimento, esse daqui já está batendo continência, né? Ou seja, a posição dele bacana. Olha aqui o outro também, porque está uniformizado. E sempre do lado esquerdo. Com certeza aqui também vai ter, ó. Essa é a saudação, parecida com a saudação nazista. Só que isso aí é levantando o braço. Anauê. Como se dissesse, cadê você? Anauê, estou aqui. Bom, o grito que entoava os integralistas era Anauê, que em tupi-guarani significa, você é meu brother. Você é meu irmão. Esse é o significado. Por isso, por isso do cartaz. Olhe bem nos olhos desse soldado aí. É como se ele está dizendo assim, ó, você é meu irmão. O Brasil precisa de você. Aí, fora do integralismo, não há nacionalismo. Tá certo? Uma nova demonstração do objetivo de integrar a sociedade. Dizer que a saudação era você é meu irmão, ou seja, nós, como um todo, devemos trabalhar, lutar e zelar pela pátria. Senão, não vai ter nenhum sentido. Como é que vai se criar um corpo, um corpo estruturado, que seria o Estado? Eu precisava, de fato, ter como simbolismo algo que pudesse unir a família, os integrantes. E esse simbolismo vai ser a saudação Anauê. Bom, criado então esses regimes, tanto o integralismo, o fascismo, o nazismo, o franquismo, o salazarismo, aí vamos agora para a destruição da cidade de Guernica, que nada mais foi do que um ensaio militar nazista. Os alemães não se importaram com a imposição que será repassada a eles. Eles vão diminuir. Após a Primeira Guerra Mundial, vem aqui para mim, após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela vai ser culpada por essa guerra. Vai ter que pagar 36 milhões de dólares a cada país que se envolveu. A Alemanha não tinha dinheiro. Tanto é que a economia alemã foi para o lixo, literalmente, foi para o esgoto. No primeiro ano, 1 milhão de marcos alemão servia para comprar um pão. Carros e mais carros cheios de dinheiro alemão não valia para nada. Aí é quando entra Adolf Hitler,
fazendo 1001 promessa. A forma como ele fala, a forma como ele se projetava, vai dar aos alemães a confiança. E aí a Alemanha, que teria sido diminuído todo o seu arsenal bélico, submarinos, aviões, tanques, armamento, tropa, tudo vai ser diminuído. Só que a Europa estava preocupada em se reconstruir e vão esquecer um pouco da Alemanha. A Alemanha de Hitler começa a crescer maciçamente. Então, eu costumo dizer, o que a Alemanha foi na Primeira Guerra Mundial, ela vai ser 10 vezes mais potente. E aí, cresceu tanto o pátio militar, industrial da Alemanha, que para saber se estavam preparados ou não, eles vão travar uma guerra com Guernica, para saber se de fato estão preparados. E aí, senhores, o resultado foi drástico. Basicamente, ela foi quase varrida do mapa. Aí foi quando Pablo Picasso fez esse desenho, a destruição da cidade de Guernica. Vamos lá? Vamos conferir comigo? Vamos lá. Nisso, em 1937, a Espanha esteve dividida em uma delicada guerra civil que colocou nacionalistas e republicanos no fronte para poder travar essa guerra. Os nacionalistas de inspiração totalitária foram comandados pelo militar conservador Francisco Franco e tiveram grandes dificuldades para derrubar o governo por meio das armas. E olha só aí, a mulherada se armando e indo para cima. Tá? Setores da esquerda e outros defensores da legalidade impediram que uma tentativa de golpe tomasse o país, por meio da conquista da capital, Madrid. Então, todos irão ir para a guerra, né? Olha a mulherada. Os nacionalistas decidiram configurar sua estratégia de ataque por meio da conquista de locais menos protegidos do território hispânico. Com uma nova organização de ataque, a região norte do país, com isso a cidade de Guernica acabou sendo escolhida para um dos mais temíveis ataques aéreos do século XX. Um ataque alemão. Foi considerada um ataque terrível para aquela época, levando à acusação ou às acusações de atentado terrorista e de que 1.654 pessoas tinham morrido naquele ataque. Estimativas modernas avaliaram o número de mortos de 300 a 400, e não 1.000 e pouco. Alguns estudos espanhóis recentes limitam não mais de 180 número de mortos, ou seja, aí começa a haver essa disputa da informação. Teria que contar os mortos, fotografar os mortos, registrar todos eles, porque acaba, quem é do governo desmente, quem não é do governo acaba aumentando, e aí vai ter que chegar no meio termo. Essa aí é a imagem da destruição da cidade de Guernica. O que está acontecendo hoje em algumas cidades da Ucrânia, que está totalmente destruído. Vai levar um bom tempo para poder se recompor. Kiev, Mariupol, etc. As cidades mais bombardeadas. E já se fala aí no valor de 8 milhões por mês. Então vai ser bilhões aí para poder reerguer essa cidade. Tá bom? Mas, aluno, agora eu te deixo para... Eu vou ali tomar uma água e daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. Não saia daí, é muito rápido. Já estou de volta. Tchau, tchau.